E você não chegou aqui nesse vídeo à toa, não. Tudo tem um propósito. E, na boa, não importa o que a gente esteja vivendo, o que importa é o propósito ser cumprido. Então, invista o seu tempo nesse vídeo agora e viva todo o propósito que Deus tem para a tua vida neste dia. Olá, flechas! Este é o canal Apenas um Passo e o propósito desse canal não tem a ver comigo, não tem a ver com a Clecinha, né, Clecinha? Mas tem a ver com você. Se você conseguir cumprir o teu propósito através das palavras que são dadas aqui neste canal, pronto, a gente já conseguiu cumprir o nosso propósito. E aí, já se inscreveu no canal? Ainda não? Então aperta o botãozinho aí da inscrição, ativa o sininho também para que o YouTube sempre te avise quando tiver vídeo novo aqui. Esse é o vídeo 3 da série Conselhos de Deus para os Tempos Difíceis. E se você não assistiu os outros 2 conselhos, então corre lá, assiste eles primeiro, tá? Para que tudo que eu falar aqui fique muito claro para você e não haja dúvidas. Esses conselhos que a gente está dando aqui nessa série, eu tirei de uma história na Bíblia que tem apenas 7 versículos. Ela é super pequenininha. A mulher, que é a personagem principal da história, ninguém sabe sequer o nome dela. E mesmo ela sendo uma história tão pequena, contando a história de uma mulher que a gente nem sabe o nome, é incrível como essa história ela traz ensinamentos profundos para as nossas vidas. Vamos dar uma pincelada agora na história, rapidinho, para que você relembre aí junto comigo um pouco sobre a história dessa mulher. Então, tá lá em 2 Reis, capítulo 4, versículo de 1 a 7. E conta a história de uma mulher que perdeu o marido e ela ficou toda endividada. E por conta dessas dívidas, os filhos, ela tinha 2 filhos, os filhos estavam quase sendo levados como escravos, né? Ela estava quase perdendo aquilo que ela tinha de mais precioso, que eram os filhos dela. E você percebeu como um problema parece que chama outro problema? Olha só a história dessa mulher, né? Ela estava quase perdendo os filhos, né? Então ela estava muito desesperada por causa disso. Só que ela estava quase perdendo os filhos por conta de dívidas, né? Então as dívidas eram outro problema. E aquelas dívidas vieram por conta da perda do marido, que era o provedor da casa dela. Então, assim, você viu a bola de neve que aconteceu? Um problema foi levando a outro problema. Então, se você assistiu os outros 2 vídeos dessa série, você já sabe qual é o primeiro conselho que Deus nos instrui a fazer diante de uma situação tão enrolada como dessa mulher, por exemplo. Fala aí, Clecinha, qual é o primeiro conselho? Fale. Depois que ela falou tudo, botou tudo pra fora que ela tinha que falar, ela entendeu algo, e algo que também a gente precisou entender por meio dessa história. Clecinha, qual que é o segundo conselho de Deus para os tempos difíceis? A solução não está fora, mas dentro. Terceiro conselho, pega aí, anota, né? Presta atenção. Se esvazie. No verso 3 fala que Eliseu, que é o profeta de Deus que estava ali orientando essa mulher, que ele pediu para ela vasilhas vazias, né? Vasilhas ou vasos vazios. E a palavra de Deus em Jeremias 18 nos compara a vasos nas mãos do oleiro. Então somos como vasos, né? E para que a gente seja cheio de algo, a gente precisa estar vazio, certo? A gente não consegue
encher, por exemplo, imagina aí um copo, né, um vaso. Você enche esse vaso com água até a tampa. Para você colocar mais água dentro desse vaso, você vai precisar esvaziar ele, porque senão a água que você for colocar, ela não vai entrar dentro do vaso, ela vai sair para fora. Então, normalmente, mesmo que o seu coração esteja faltando alguma coisa nele, ele provavelmente vai estar faltando uma coisa, mas ele vai estar cheio de outra coisa. Ele não vai estar totalmente vazio. Olha só um exemplo. Se vamos supor que o seu coração esteja faltando perdão, certo? Ele não vai estar vazio, ele vai estar provavelmente cheio de amargura. Outro exemplo aqui, vamos supor que o teu coração esteja faltando amor, mas ele também não vai estar vazio. Provavelmente ele pode estar cheio de um sentimento de rejeição. No seu coração pode estar faltando alegria, mas transbordando de tristeza. No seu coração pode estar faltando, por exemplo, humildade. Só que ele também não vai estar vazio. Provavelmente, se tá faltando humildade, tá sobrando orgulho. Gente, só tem uma forma da gente se esvaziar. Olha só, né? Agora se atenta a isso aqui, né? Se esvaziar de tudo aquilo que tá pesando, que tá entulhando o nosso coração. E a única forma é a gente se entregando a Jesus, porque só Jesus pode perdoar os nossos pecados. Então, a gente só consegue tirar orgulho, tirar amargura, tirar tristeza, né? Através de Jesus. É só através dele. Olha, no que eu tô me baseando? Lá em Filipenses, capítulo 2, versículo 7, diz assim: mas esvaziou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens. Tá vendo? Tá falando aqui de Jesus, que Jesus se esvaziou, né, a si mesmo. E talvez agora você, porque até agora eu falei sobre o nosso coração tá cheio de pecado e a gente precisar nos esvaziar de todo esse pecado. Mas eu não sei se você se atentou a isso. Talvez você esteja pensando, tá, Jesus não tinha pecado, a Bíblia fala que Jesus não tinha pecado, mas ele precisou se esvaziar do quê? Então, Jesus, ele precisou se esvaziar da divindade dele. Ele precisou se fazer carne, se fazer homem como nós, para que o propósito da nossa salvação fosse cumprido. Porque assim como o pecado ele entrou na humanidade por um só homem também a graça, né? E a justiça de Deus também foi estabelecida. Jesus se esvaziou para cumprir o propósito de salvar a humanidade. E da mesma forma a gente precisa proceder. Só que Jesus ele se esvaziou da glória dele para que ele fosse, para que ele levasse na cruz todo o nosso pecado, meu, teu pecado, e o propósito da salvação fosse cumprido. A gente ao contrário, a gente precisa se esvaziar não da nossa glória, mas do nosso pecado, para que a gente viva a glória com Jesus. No capítulo 8, versículo 17 diz assim, ora, se somos filhos, também somos herdeiros, herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Se com Cristo sofremos, também com ele seremos glorificados. E olha só o que fala ali no verso 9 desse mesmo trecho de Romanos capítulo 8. Por isso também Deus o exaltou soberanamente e lhe deu um nome que é sobre todo o nome. Jesus, que é Jesus, precisou se esvaziar para ter um transbordar de Deus. Imagina a gente.
Talvez você já declarou com a sua boca que Jesus é o Senhor, Salvador da tua vida, só que pode ser que no teu coração existam coisas ali do velho homem, né, da velha mulher ali, existente ali, pesando, entulhando o teu coração. E Deus está falando para as nossas vidas hoje: se esvaziem. Gente, coisa boa é falar de Jesus. Se você gostou desse vídeo, dá o seu joinha, compartilha esse vídeo com outras pessoas também. Beijo no coração e até o próximo vídeo.